Imagine a seguinte cena. Há um império antigo. Ele perdeu grande parte do seu território, mas ainda mantém sua capital. Ao redor dele, muralhas. Muralhas que protegem a capital, mas mesmo elas apresentam rachaduras. São rachaduras criadas pelas pedras arremessadas pelas catapultas por anos de muitas lutas. O rei dessa cidade, desse outrora grande império, ele teme. Ele teme que alguém possa quebrar a muralha e invadir. Mas de repente alguém resolve não fazer uma invasão. Ele é convidado a adentrar nas muralhas. Ele é convidado a participar do jantar e ele, ao fazer um discurso perante os presentes, que estavam desgastados e cansados de tanta luta, cansados de tanta derrota, ele começa a ganhar o seu coraçãozinho. Não apenas a população que vive ao redor dessa cidade, mas também os cortesãos, outros nobres, começam a simpatizar com esse nobre. Era um grande mercador que veio lá de longe. E aí ele começa a se tornar, de fato, uma espécie de novo rei para os ciúmes e desespero da família real. Eis que o rei reage, e a sua reação não é boa. Ele fala, não confiem neste homem, ele é um mentiroso, mas de nada adianta. A população já foi inteira cooptada e tem gente já querendo colocar a bandeira do novo rei no lugar da antiga família. A parábola que eu contei aqui poderia ser uma típica história antiga, né, sobre os perigos de trazer para dentro de casa figuras perigosas, figuras boas de bico e que seduzem todo mundo e acabam te enganando. Trazer o mal disfarçado de bem, é a ideia própria, por exemplo, do cavalo de Troia, mas é a história, francamente, do drama que passa Jair Bolsonaro, que percebeu que tem um problemão dentro do campo da direita, seu castelo, que é Pablo Marçal, e não sabe como reagir. Entenda tudo nesse vídeo, roda a vinheta. Amigos, nós estamos trazendo detalhes, os detalhes mais íntimos e minuciosos dessa grande disputa lá no Clube MBL. Se você assinar o Clube MBL, mesmo entrando por aqui, não sendo na minha live, eu vou te dar as duas revistas Valete. Já chegou a nova, essa aqui que você tá vendo da Europa, e ainda manda a anterior, que conta sobre a briga norte-sul no Brasil, dado o drama que nós sofremos no Rio Grande do Sul, tá? Entre no clube, lá você vai acompanhar em detalhes, não só as notinhas que nós trazemos sobre isso, mas também relatórios, e não poucos, sobre o drama de Jair Bolsonaro e a ascensão de Pablo Marçal. Entra lá, eu te aguardo. Pois bem, amigos, olha só, nós já tratamos disso em alguns vídeos. Nós já falamos, inclusive, sobre a armadilha de Tucídides, tá? Sobre a disputa entre dois polos de poder. Nós falamos sobre a ascensão de uma figura nova e o declínio de uma figura velha. Nós falamos do fato do Bolsonaro não conseguir entregar, não só para os seus comandados, tô falando aqui de candidatos a deputado, deputados já eleitos, vereadores, etc., mas também para o grande público, uma narrativa animadora, uma energia, vamos dizer, cheia de vivacidade. Tô falando de um cara aqui que só reclama do Alexandre de Moraes, é briga com o Alexandre de Moraes, é recuperação de direitos políticos, e que vem de uma derrota eleitoral em 2022, que quebra em parte a ideia de mito invencível, homem super popular, que ainda redundou, vamos dizer, numa fuga para os Estados Unidos e no que aconteceu no dia 8 de janeiro, o que é bastante desabonador para ele. É um homem que tem medo de ser preso. É um homem que teve que se unir ao senhor Valdemar da Costa Neto do PL e tem que fazer alianças, vamos dizer, pouco virtuosas na hora de ganhar uma eleição. É um homem que tirou o Salles de candidato e apoiou o Nunes. É um homem que tem que ceder toda vez que o STF bate nele. É um homem que tem medo de fazer aparições públicas. É um homem cansado. Jair Bolsonaro, como liderança da direita, ainda conta com o apoio e a confiança dos eleitores, mas ele perdeu aquela ideia de um sonho, né, de uma vitória, e mesmo a ideia de uma energia positiva, vencedora. Bolsonaro começou a ficar velho, e a velhice, não tô falando da velhice física, que existe também, mas não é o caso, a velhice enquanto ideia, ela começa a abrir o coraçãozinho dos seus seguidores para novas perspectivas. E esse que surge, Pablo Marçal. Já falei em muitos vídeos aqui no canal dessa figura, e é uma pena nós, no campo da direita, temos que, vamos dizer, contar, né, com a atuação política de um sujeito desses, né? É grotesco. Como eu falei, coach sem nenhum escrúpulo, é um sujeito vil, é um sujeito baixo, mas, né, como é que eu posso colocar? O eleitor tem as suas manhas, né? E a real é que o eleitor tá procurando algo pra abraçar, algo que ele possa curtir, se divertir, dar mitadas durante um debate, falar lá que o Boulos é um cheirador, como ele fica tentando construir, falar, né, que os seus inimigos não sabem nada, falar que vai construir um prédio gigante. O eleitor de direita, no fundo, quer se divertir. E aqui fica, não, aquela uma leitura muito especial, né? No fundo, as pessoas muito sérias, donos de uma moral muito rígida, que atacam a decadência dos valores cristãos, eles estão loucos pra ficar mentindo e participando de um truque,
né? Um truque, uma enganada geral, um golpe de salão dado por um coach vindo de Anápolis, lá de Goiás, que foi tocado pra fora da cidade praticamente, após, vamos lembrar aqui, tá participando de uma quadrilha que roubava aposentado, foi condenado por isso e fugiu pros Estados Unidos, e aí esse coach virou o herói da galera. Então nossos cristãos patriotas estão muito, né, não, tô com o Marçal, faz o M aí. E o Marçal resolveu comprar o eleitorado do Bolsonaro, defendeu o Bolsonaro, virou bolsonarista de ocasião, lembrando que ele nunca foi bolsonarista, ganhou o público gostou dele, adorou ele no debate, e agora o público não quer largar ele. Bolsonaro tem um candidato Nunes, mas não é sobre defender o Nunes. Essa história é sobre defender a si próprio como símbolo maior da direita e como eventual candidato ou grande eleitor para 2026. Pensa com a cabeça. Bolsonaro montou um partido político? Não. Bolsonaro tem uma estrutura política sólida? Não. Bolsonaro montou um grupo empresarial? Não. Bolsonaro montou, vamos dizer, sei lá, uma rede de televisões, rádio? Não. O que Bolsonaro tem? Bolsonaro tem o nome Bolsonaro. O patrimônio do Bolsonaro é a ideia de que ele é um mito e que, portanto, um PL vai ter que apoiá-lo, que ele pode decidir quem são candidatos, que ele vai ter deputados, senadores, vereadores, governadores, todos apoiando ele, todos ao redor dele, o amando, o cultuando como a fonte de todo o voto. É assim que ele se construiu nos últimos anos. Poucas pessoas ousaram questionar sua liderança. E aqui é uma delas. E o MBL é um grupo que sempre falou, não aceitamos a liderança ilegítima de um sujeito que é ladrão, é vil, é baixo e é burro, e que destruiu uma revolução que vinha acontecendo no Brasil para salvar seus filhos corruptos. Essa história também não precisamos repetir. Mas o lance é o seguinte, a direita falou, no geral, olha, o nosso nome é o Bolsonaro, amamos o Bolsonaro. E perderam com o Bolsonaro. E Bolsonaro não entrega mais nada. E vem, e esse é o ponto do vídeo, vem vendo, assim, a figura nova, jovem, de um cara, volta a colocar, sem nenhum escrúpulo, tomando tua base. Então, ele pensando em 26 e entendendo que o patrimônio é a marca dele, ele não pode deixar que as pessoas sonhem com outro nome além do nome dele. Mas como ele não sabe reagir a críticas, e ele não sabe reagir à porrada divina do próprio público, o Bolsonaro retroage. O Bolsonaro tira o pé. E ao longo dos últimos meses, ele além de dar a medalha de imbrochável pro Pablo Marçal, ele manteve um silêncio sepulcral sobre o cara. Com o cara avançando e avançando, avançando. E agora que o cara avançou demais, Bolsonaro começou a reagir. Ele deu uma declaração, saiu na imprensa, chamando o Marçal de mentiroso e garantindo seu apoio ao Nunes, e gravou um vídeo muito contrariado, tratando o Nunes como seu candidato. Veja o vídeo. Olá, amigo de São Paulo, capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Melo Araújo, 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueça, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. Agora, dá uma olhada nos comentários. A gente tá colocando aí na tela. As pessoas não estão obedecendo o Bolsonaro. Veja, admiro você, capitão. Você tá no meu coração, mas agora eu sou Marçal. Eu tenho meu grau de agência, eu tenho minha independência aqui. Eu não vou obedecer você dessa vez. Eu tô falando de eleitores e pessoas e militantes que defenderam bovinamente o Bolsonaro por 6 anos, ou até mais. Gente que coloca ele como um deus, como um mito. O que há, portanto, não é que elas deixaram de ter um comportamento bovino. Não. Elas estão adotando agora um novo ídolo, um novo totem, um novo avatar. Há uma substituição simbólica ali. Como se Bolsonaro, vamos dizer, não oferecesse para essas pessoas a diversão que essas pessoas precisam ter. Vamos dizer, a ocupação do vazio existencial que esses caras têm. Percebam. A ideia da tia do Zap, ou a ideia, vamos dizer, de um militante conserva. Se o Bolsonaro não oferece para ele algo que, vamos dizer, dê sentido à existência dele, através de uma luta maior do que a própria vida, alguém vai dar. Pode ser o pastor da igreja dele, pode ser um ídolo pop, o que não é muito caso, ou pode ser um outro político, mais jovem, cheio de energia, que fala e tal. Esse é o cara, o Pablo Marçal. Então, essa captura está acontecendo e o Bolsonaro não sabe como reagir. O Bolsonaro tem uma briga para oferecer, que é uma briga com o Alexandre de Moraes, uma briga que tem um preço muito alto. E o Pablo Marçal não está disposto a comprar essa briga, muito pelo contrário. Como você vê aí na imagem, o Pablo Marçal teve com o Alexandre de Moraes, elogia o Alexandre de Moraes. E aí eu começo a me perguntar, será que essas causas que envolvem Alexandre de Moraes preocupam muitas pessoas ou as pessoas querem viver e se divertir com esse avatar? Eu acho que a segunda opção ela é mais verdadeira. Lógico que elas se importam, vamos dizer, com uma grande disputa, uma grande guerra e tudo mais, mas a figura importa, o carisma importa.
muito mais do que as causas, muito mais de qualquer, vamos dizer, perspectiva político-ideológica. Naturalmente, como está acontecendo agora, algumas pessoas que querem ganhar dinheiro com política e que querem ascender por um caminho que vá além do bolsonarismo, essas pessoas grudam no Marçal. É o caso do Caio Coppola, que saiu do buraco, né, e opa, deixa eu grudar nele, obviamente pensando nos ganhos de toda a ordem que ele pode obter. Com ele trouxe o Daniel José, que era um cara que eu achava um sujeito sério. E aí ele, bom, eu preciso ganhar a eleição para vereador, então eu vou puxar saco do Pablo Marçal. Com ele vai vir toda uma onda. O pessoal do canal Hipócritas fazendo humor marçalista. Isso tudo sob o olhar vigilante do Carluxo. Tenta imaginar o Carluxo olhando seus antigos amigos e aliados que foram divulgados por ele, foram tratados, vamos dizer, como joias da coroa do bolsonarismo, sendo substituído e abandonado. Se, e presta atenção, se Marçal não se estabelecer como uma liderança maior que Bolsonaro, e Bolsonaro vencer essa disputa, como será que Carluxo vai tratar esses aliados? Será que Carluxo percebeu que, na verdade, essas figuras sempre foram oportunistas e que o bolsonarismo era carregado apenas de gente querendo ganhar dinheiro, fama, voto, cargo, às custas do carisma do Bolsonaro? E nesse ponto, eu me solidarizo com o Carluxo, porque isso já aconteceu com o MBL. Eu já tive muitos traidores no MBL que nos abandonaram para ir grudar no Bolsonaro. É muito ruim quando isso acontece. E é sempre importante expurgar essas pessoas, que é gente sem caráter. O Carluxo começar a passar isso é meio que parte da vida, né? E aí é sobre lidar com o projeto, sobre construir algo. E nós estamos construindo algo muito sólido aqui. É Valete, é o clube, é a missão. A construção nossa é uma construção perene, de anos. Não à toa. Nós não estamos perdendo o público Pablo Marçal. O nosso público é mais instruído, é mais inteligente, é mais crítico. Vai ter gente, inclusive, que vai falar, ai não, mas o Pablo... Mas essas pessoas entendem, nós somos um grupo autônomo e nós vamos seguir o nosso próprio caminho. Nós não estamos à procura da próxima onda, do próximo like, do próximo view. Mas nós estamos na prática à procura da construção do Brasil livre que a gente almeja há 10 anos. Vai ter um congresso do MBL esse ano em que a gente vai falar sobre essa construção dos 10 anos. E mais 10 anos virão e outros 10 virão. Eu quero ser lembrado daqui a 100 anos. Não aqui a 100 dias na próxima eleição. Não quero. Nosso projeto é bem diferente. A nossa natureza como homens é muito diferente. Então, minha preocupação com o Pablo Marçal, ela é meramente conjuntural. É sobre essa eleição aqui. Nosso projeto já está de pé. Agora o deles não. Então eles terão que lutar pela própria vida contra o Pablo Marçal. E dado que o público está decretando independência nesse caso, se eles permitirem que esse cara roube a casa deles, coma todas as coisas que estão na despensa, dê um tapa na bunda das mulheres deles, e ele vai fazer isso. O bolsonarismo acabou. Talvez eles tenham que se remodelar e assumir que para 2026 o candidato tem que ser um Marçal, e aí eles focam no Senado para derrotar o Xandão como eles sonham, que já é uma grande derrota. Talvez eles tenham que aceitar que o eleitor deles nunca foi tão cristão, conservador e patriota como a própria esquerda falava, mas sim pessoas à procura de um homem para puxar saco, como a esquerda é com o Lula. Talvez eles tenham que aceitar que tudo passa, até a uva passa. Desculpa, vamos dizer, poetizar de maneira ridícula, mas é que a gente avisou, né, cara? Não apenas avisamos. Nós, como grupo político, nós entendemos que tudo que é construído de maneira fugaz, uma hora passa. E veja, a construção do Bolsonaro é uma construção mais sólida do que fugaz. A do Marçal é mais fugaz do que isso. Então eu deixo essa reflexão para vocês. Quem ganha essa briga? Quem vence o duelo? Quem fica com o espólio majoritário do campo da direita? Para muitos pode ser o Marçal mais jovem, mais dinâmico e mais, sabe fazer negócio e sabe dividir grana e poder com outras pessoas. Mas pode ser que seja Bolsonaro, uma figura estabilizada, velha, uma figura que gera mais simpatia do que a do próprio Marçal. Para mim, que tem um projeto próprio, estamos montando um partido, para mim pouco interessa quem vai vencer. O que interessa é que no longo prazo, coisas mais sólidas irão se estabelecer. E nenhum dos dois vai fazer isso porque nenhum dos dois é sério. Então, você que é uma pessoa decente, inteligente, que tá pensando em algo novo, tá tudo bem. Essa aqui é uma briga que não nos interessa. Em algum momento seremos nós a ocupar o espaço da direita, não seguindo os métodos deles, mas impondo o nosso trabalho pela qualidade e pela consistência. Não vai ter Marçal que apareça para derrubar. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.